Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência aí no nosso vídeo anterior e hoje nós vamos trabalhar obrigações alternativas. Bom, pessoal, então dando sequência aí nas obrigações compostas, a próxima etapa do nosso estudo são as obrigações alternativas. A gente viu no vídeo anterior que a obrigação cumulativa é aquela onde vão se somar os objetos da prestação, então elas vão estar interligadas por um E. O que é a obrigação alternativa? A obrigação alternativa, pessoal, tem a mesma ideia da obrigação cumulativa. A diferença é que a gente vai ter alternatividade entre os objetos da prestação. Então, pessoal, nós vamos ter dois ou mais objetos na nossa prestação, mas o devedor não vai precisar cumprir todos. Ele só vai cumprir a prestação eleita, a prestação escolhida, o objeto escolhido. Então vejam, pessoal, que nós temos aqui uma alternatividade na prestação, sendo que essa alternativa eu só vou cumprir, o devedor só vai cumprir a prestação eleita, a prestação escolhida. E é aí que nós entramos, pessoal, com o elemento característico da obrigação alternativa. Então, por exemplo, nosso devedor ele tem que cumprir dois objetos. Ou ele entrega a casa, ou ele entrega a soja, ou o carro, ou o dinheiro, ou a obrigação de construir a casa, ou a obrigação de entregar a casa. Vejam, pessoal, que nós temos em todos esses exemplos um elemento característico que é a conjunção alternativa ou. Então, pessoal, esse é o elemento característico da obrigação alternativa. Ela sempre vai estar ligada, os objetos sempre vão estar ligados por essa conjunção alternativa ou. Nesse ponto aí, pessoal, alguns detalhes nós devemos observar. Primeiro detalhe que nós temos que observar, pessoal, é o seguinte: essa alternatividade aqui, ela só vai existir enquanto não é feita a escolha. Escolheu, pessoal, a nossa obrigação, ela deixa de ser alternativa. E aí vai depender do tipo de situação que nós temos dentro da nossa prestação. Então, pessoal, depois da escolha, a nossa prestação, ela passa a ser simples, ou ela vai passar a ser... errei o simples. Simples, ou ela vai passar a ser cumulativa. Como assim, professor? Simples. Vejam a seguinte situação. Eu tenho a obrigação de entregar a casa ou o carro e dinheiro. Se eu escolher a prestação casa, depois da escolha, a minha obrigação ela vai ser simples. Por quê? É a casa, um objeto na prestação. No outro lado, pessoal, eu tenho a obrigação de entregar a casa ou o carro e dinheiro. E eu escolhi o carro e dinheiro. Vejam que agora, pessoal, a minha prestação, depois da escolha, ela passa a ser cumulativa. Então, vejam, pessoal, aqui só a casa. Aqui o carro e dinheiro. Vejam, pessoal, que depois da escolha, antes da escolha é a casa ou o carro e dinheiro. Depois da escolha, ou vai ser só a casa, ou vai ser só o carro e dinheiro. Então vejam que depois da escolha, nossa natureza da prestação muda aqui. Outro ponto importante, pessoal, é que às vezes nós podemos ter obrigações alternativas e as prestações serem de dar coisa incerta. Tá? Dar coisa incerta. O que acontece, pessoal? Quando isso acontecer, vejam que a gente vai precisar de dois atos de escolha. Primeiro, nós vamos ter que escolher a prestação alternativa e depois escolher a qualidade da coisa incerta. Então, veja, pessoal, que a gente vai ter dois atos de
escolha. Por exemplo, eu tenho que entregar 10 toneladas de soja ou 20 toneladas de milho. Veja que, em primeiro lugar, nós temos uma obrigação alternativa: soja ou milho. Então, primeira coisa que eu tenho que definir, qual é o objeto da prestação? Escolhi a soja? Beleza, pratiquei o primeiro ato de escolha, escolhi soja. Certo? Só que a soja, pessoal, ela não é coisa certa, ela é uma coisa incerta. Por quê? Porque eu preciso definir qual a qualidade da minha soja. Então agora, pessoal, eu preciso definir qual a qualidade. Por quê? Porque ela é incerta. E aí nós vamos ter, então, o segundo ato de escolha, que é escolher a qualidade dessas 10 toneladas de soja. Então veja, pessoal, que sempre quando nós tivermos alternatividade e coisa incerta na prestação, nós vamos precisar de 2 atos de escolha. Um para a obrigação alternativa, outro para a obrigação de dar coisa incerta. Mais um ponto que nós temos que destacar aqui, então, pessoal, são as características da nossa obrigação de dar coisa, obrigação alternativa. Nossa obrigação alternativa, pessoal, ela é caracterizada por 3 elementos ou 3 pontos. Primeiro, nós temos que ter pluralidade de prestações. Pluralidade de prestações, mais de uma prestação. Dentro dessa pluralidade, nós temos que ter uma alternatividade entre essas prestações. Então, eu tenho que ter mais de uma prestação e uma alternatividade nessa prestação. Terceiro, o devedor se libera cumprindo a prestação eleita. O devedor se libera cumprindo a prestação eleita. Esses são os 3 pontos que caracterizam a nossa obrigação de obrigação alternativa. E veja, pessoal, que na verdade o ponto principal que nós temos aqui dentro da obrigação alternativa é a escolha. E a escolha, pessoal, ela é bastante semelhante à escolha da obrigação de dar coisa incerta. E aí, então, pessoal, nós vamos seguir praticamente as mesmas regras da obrigação de dar coisa incerta. Vejam que lá na obrigação de dar coisa incerta, nós tínhamos uma ordem de escolha, né? Aqui é a mesma coisa, pessoal. Em primeiro lugar, quem que vai ter a responsabilidade por escolher a prestação? O devedor. E isso está lá no artigo 252 do nosso código. Tá? Ele tem a responsabilidade de escolher a prestação alternativa em primeiro lugar. Então, se a nossa obrigação não falar nada, quem tem que escolher é o devedor. E aí tem um detalhe, pessoal. O parágrafo 1º vai falar o seguinte, ó: não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação, parte em outra prestação. Por quê, pessoal? Porque ou é uma coisa ou é outra. Ou ele dá tudo na soja ou ele dá tudo no milho. Ele não pode entregar metade de soja e metade de milho, porque metade de soja e metade de milho não é prestação. O que é a prestação é a soja ou o milho. Então, ou ele vai dar toda a soja ou dá todo o milho. Metade de cada um ele não pode entregar. Outro ponto importante que a gente tem que destacar aqui nas obrigações alternativas: prestações periódicas, ou seja, aquelas prestações que vão se renovar em cada período. Esse tipo de prestação, pessoal, também é interessante. Por quê? Porque a gente tem que efetuar a escolha em cada prestação. Em cada período eu tenho que escolher. Então, eu tenho a obrigação de entregar soja e milho, certo? Soja ou milho, melhor dizendo. Tenho a obrigação de entregar soja e milho. Então, esse mês eu escolhi a soja. Fevereiro eu entreguei soja. Em março, pessoal, eu devo escolher a soja de novo? Ou eu posso escolher milho? Posso escolher milho. Por quê? Porque a escolha se renova em cada período. Então, em março eu escolhi milho. Em abril, eu posso escolher milho de novo? Posso também. Em maio, soja. Em junho, milho. Então, eu posso escolher a prestação em cada período. Então, pessoal, a escolha não vai ser uma única em todos os períodos. Cada período eu tenho que renovar o meu ato de escolha. Isso está lá no artigo 252, parágrafo 2º. Outro ponto importante que a gente tem que destacar também, pessoal, é que se a nossa obrigação é jogar a responsabilidade para o credor,
esses dois pontos que a gente acabou de falar, entregar parte 1 e parte outra e as escolhas nos períodos, também se aplica ao credor, tá? Então, pessoal, em segundo lugar, a escolha pode ser do credor. Só que para isso a obrigação tem que estar lá mencionando. A escolha caberá ao credor, tá? Então, o credor também tem que cumprir esses dois pontos aí. E aí um detalhe em relação ao credor, pessoal. O credor pode não escolher. Qual é o procedimento quando isso acontecer? Bem simples, pessoal. A mesma ideia que a gente viu lá na obrigação de dar coisa incerta, né? O nosso devedor ele vai pedir para o juiz mandar o credor escolher dentro de um determinado prazo. E se o credor não escolher nesse prazo, quem vai escolher é o devedor. Então, pessoal, passado o prazo que o juiz concedeu ao credor para ele escolher, ele, na verdade, vai perder o direito de escolha e a escolha vai passar a ser do devedor. Então, aí ele vai escolher a prestação e vai cumprir, tá? Outro ponto importante também, pessoal, é que o devedor escolhendo a prestação, ele cumpre. Ele não precisa notificar o credor que ele escolheu. Então, ele escolhe a prestação e cumpre a prestação, né? Já o credor, não é bem assim que funciona. O credor ele tem que escolher e notificar o devedor que ele escolheu. Então, por quê, pessoal? Porque o credor precisa saber qual foi a vontade o devedor precisa saber qual foi a vontade do credor. Ele escolhe e manda a notificação para o devedor falando, ó, devedor, escolhi, agora você cumpre. Tá? Por quê? Porque o devedor não tem bola de cristal para saber qual que foi a escolha que o credor teve. Então, ele tem que avisar o devedor qual foi a escolha dele. Tá? E por fim, pessoal, a nossa escolha pode competir a um terceiro, né? Um perito ou alguma outra pessoa especializada no assunto ou que tenha alguma responsabilidade por esse ato de escolha. Em relação ao terceiro, pessoal, quando não há uma obrigação legal do terceiro escolher, por exemplo, no caso do depositário da soja, por exemplo, esse daí ele tem uma obrigação contratual de escolher a prestação para o devedor, mas em outras situações, pessoal, onde o terceiro não tem essa obrigação legal, pode acontecer do terceiro não escolher. E aí, qual que vai ser a solução, pessoal? O artigo 252 vai trabalhar essa solução para nós, né? Lá no parágrafo 4º, o artigo do artigo 252, ele vai falar o seguinte, ó, terceiro não escolheu por algum motivo, credor e devedor devem entrar num consenso de como proceder. Ou escolher um outro terceiro, ou o devedor escolher, ou o credor escolher. Ou os dois em conjunto fazer essa decisão. Não havendo acordo, pessoal, quem vai escolher é o juiz. Tá? Então, é a mesma solução que nós vimos lá na obrigação de dar coisa incerta, é a solução também daqui da obrigação alternativa. E por fim, pessoal, às vezes o direito de escolha pode caber a mais de uma pessoa. Quando isso acontecer, pessoal, esse direito de escolha deve ser exercido em consenso por todos aqueles que têm o direito de escolha. Por exemplo, na nossa prestação tem 3 devedores. Então, os 3 devedores devem, em consenso, escolher a prestação, se eles não elegerem um para escolher. Então, pessoal, os 3 em consenso têm que escolher. Se não chegar num consenso, quem vai escolher também vai ser o juiz. Certo, pessoal? Bom, para a gente encerrar o estudo das obrigações alternativas, ele agora fica centrado nas hipóteses de impossibilidade de um ou de ambos os objetos da prestação. E isso aqui é um tema um pouquinho complexo, que a gente vai trabalhar agora. Então, impossibilidade das prestações. Impossibilidade das prestações. O código, pessoal, trabalha para nós, traz para nós as ideias gerais em alguns artigos, que a gente vai passar aqui para vocês agora. Primeiro artigo, pessoal, é o artigo 253. E o artigo 253, pessoal, ele vai trabalhar para nós uma coisa que a gente chama de concentração automática. Por que concentração automática? Olha a ideia do artigo 253. Se uma das prestações não puder ser objeto da obrigação,
ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. O que o código está querendo dizer? Se uma das prestações se tornar impossível ou inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Esse artigo, pessoal, vai se aplicar em duas situações. Quais são as duas situações que nós vamos aplicar esse artigo? Primeiro, pessoal, independentemente de quem escolher, uma das prestações se torna impossível sem culpa do devedor. Independentemente de quem tiver o direito de escolha, uma das prestações se torna impossível sem culpa do devedor. A segunda situação que isso vai se aplicar, pessoal, é na seguinte: a escolha é do devedor e com culpa dele, uma das prestações se perde. Então, vejam, duas situações, pessoal. Uma, independentemente de quem tiver o ato de escolha, sem culpa do devedor, a prestação se perde. Uma delas. Segundo, pessoal, a escolha é do devedor e com culpa dele, uma das prestações se perde. Nessas duas situações aqui, pessoal, nós vamos ter o que nós chamamos de concentração. Traduzindo isso, a prestação vai se concentrar na que sobrou. Exemplo, senhores. Primeira situação, independentemente de quem está com ato de escolha, o nosso devedor, ele tem que entregar ou o cavalo ou a vaca, né? Ou o balão no alvo ou a vaca, que agora de cabeça não estou lembrando de nenhuma vaca famosa. A mimosa, pronto, vamos lá, ou o balão no alvo ou a mimosa. Vejam, pessoal, não interessa quem é a escolha, caiu um raio e matou a mimosa. Em cima de quem que vai ficar a prestação? Em cima do balão no alvo. Veja, pessoal, que a concentração ela se operou por força de lei. É como se a natureza tivesse escolhido a prestação. Então, o devedor vai entregar o balão no alvo, tá? Veja, pessoal, não interessa de quem é a escolha. A prestação se tornou impossível sem culpa do devedor, vai concentrar na que sobrou. No caso, o balão no alvo. Lá do outro, pessoal, a escolha agora é do devedor. E com culpa do devedor, a prestação se perde. Vamos voltar ao nosso exemplo. O devedor briga com a namorada, fica com um ódio mortal e mata a mimosa. Veja, pessoal, que a prestação se tornou impossível, se perdeu, pereceu por culpa do devedor. O que a lei fala, pessoal? Que como a escolha é do devedor, a partir do momento que ele matou a mimosa, ele escolheu. Ele escolheu entregar o bala no alvo. Então, também nós vamos ter a concentração automática. Ok, pessoal? Então, vejam, nessas duas situações, nós vamos ter a concentração na prestação que sobrou. Artigo 253. Outra situação que nós temos que considerar, pessoal, é a que está no artigo 255. Tá? A gente acaba não seguindo a ordem do código para ficar um pouquinho mais didático. 255. Na primeira parte dele, vai falar o seguinte, ó. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá o direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos. Veja que aqui, pessoal, agora a ideia é um pouquinho diferente. Ó, a escolha era do credor. A escolha era do credor. E veja, pessoal, que o código fala que a prestação se tornou impossível com culpa do devedor. Nessa situação aqui, pessoal, qual que vai ser a solução do código? De duas, uma. Ou o credor escolhe a que sobrou, ou ele escolhe o equivalente da que se perdeu,
ficou muito juntinho aqui, da que se perdeu, mais indenização. Veja, pessoal, que ainda a escolha vai continuar sendo do credor. O credor, mesmo a prestação se perdendo, ele ainda continua com o direito de escolha. Então, ele vai ou escolher a que sobrou ou o equivalente mais perdas e danos, né? Então, vamos voltar ao nosso exemplo do balão-alvo com a mimosa, né? A escolha é do credor e o devedor mata a mimosa. O que o credor agora vai poder fazer? Ou ele vai escolher o balão-alvo e aí não tem indenização, ou ele vai escolher o equivalente da mimosa mais indenização, tá? Então, essa é a solução que o código dá para essa situação aqui, que é a primeira parte do artigo 255. O artigo 255, pessoal, ainda traz uma segunda parte, que vai falar o seguinte: se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das prestações, além de indenização por perdas e danos. Então, aqui, pessoal, vamos continuar na mesma situação. A escolha é do credor e, com culpa, pessoal, ambas as prestações se perdem. Vejam que aqui, pessoal, só uma prestação se perdeu, tá? Aqui, uma prestação se perdeu. Só para a gente não se perder aqui. Aqui não, pessoal. Aqui, ambas as prestações se perderam. Ambas se perderam. A ideia, pessoal, vai continuar a mesma. Qual que é a diferença? É que em vez de pegar a que sobrou, na verdade, a situação toda vai se resolver na equivalência mais indenização. Ou seja, pessoal, o nosso credor, ou ele vai escolher o equivalente do balão-alvo mais indenização, ou ele vai escolher o equivalente da mimosa mais indenização. A ideia é a mesma da que se perdeu, quando se perde apenas uma prestação. A diferença é que agora as duas eu vou resolver no equivalente mais indenização, ok? O artigo 254 agora, pessoal. Artigo 254. O que fala o artigo 254? Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo a escolha ao credor, ficará aquele, ou seja, o devedor, obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou mais perdas e danos que o caso determinar. Esse artigo aqui ele é bastante interessante, pessoal, porque ele vai envolver um pouco de raciocínio. Veja o que acontece, pessoal. Aqui nós temos escolha do devedor e ambas as prestações se perdem com culpa do devedor. Tá? Ambas as prestações, tá? Tudo isso aqui com ambas as prestações. Então, pessoal, o que acontece? O credor, o devedor com culpa impossibilita as duas prestações. Qual vai ser a consequência que o código traz? Ele vai falar o seguinte, ó, vai dar o equivalente da que por último se perdeu, mais indenização. Por que o código dá essa solução, pessoal? Vamos lá. Vamos voltar no nosso exemplo da eguinha, do balão-alvo e da mimosa. Pessoal, o devedor brigou com a namorada, matou a mimosa. Não contente, ele também foi lá e matou o balão-alvo. Ou seja, ele impossibilitou com culpa as duas prestações. Nesse exemplo, pessoal, como que vai ficar a indenização? O equivalente do balão-alvo, que foi o que por último se perdeu, mais indenização. Por que a lei trabalha essa ideia, pessoal? Por um motivo bem simples. A gente acabou de ver, lá no artigo 253, a concentração automática. Vejam, quando a prestação se torna impossível, uma das prestações se torna impossível com culpa do devedor,
a prestação automaticamente vai se concentrar na que sobrou. Então, veja, pessoal, competir na escolha ao devedor e uma das prestações se perde com culpa do devedor, automaticamente a minha prestação vai se concentrar na outra. E veja, pessoal, que quando isso acontece, eu não tenho mais obrigação de dar coisa, eu não tenho mais obrigação alternativa, eu tenho obrigação ou simples ou cumulativa. E aí, então, eu vou para as regras da obrigação de dar coisa certa. Então, veja, pessoal, que a partir do momento que o nosso devedor matou a mimosa, a prestação já se concentrou no bala no alvo. E aí, pessoal, ele foi lá e matou o bala no alvo. Qual que é a consequência disso, pessoal? Ele vai poder escolher entre a mimosa e o bala no alvo? Não. Por quê? Porque a partir do momento que ele matou a mimosa, a prestação já é o bala no alvo. Então, o bala no alvo agora é que é a nossa prestação, e ele foi lá e matou o bala no alvo também. Nessa situação, nós vamos ter, então, o quê? Concentração automática no bala no alvo. E como ele também matou o bala no alvo, então ele vai indenizar o equivalente do bala no alvo mais indenização. Ok, pessoal? Mais perdas e danos. Então, essa é a solução que o código nos traz e é uma solução lógica. Por que eu falei que envolve um trabalho de raciocínio? Para você entender que isso acontece, você tem que compreender que antes já houve a concentração automática. E por isso que, então, vai ser o equivalente da prestação que, por último, se perdeu, mais indenização. Para a gente encerrar esse assunto aqui, pessoal, ficou faltando apenas um artigo, que é o artigo 256. O artigo 256, pessoal, ele é bem simples. 256, ele vai falar o seguinte, ó. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Pessoal, todas as prestações se tornaram impossíveis. Nessa situação aqui, pessoal, e isso aqui, obviamente, sem culpa do devedor. Nessa situação aqui, o que vai acontecer com a nossa obrigação? Ela vai se resolver. Então, o nosso devedor não vai ter que indenizar nada. Por quê? Porque foi sem culpa, por isso ele não vai precisar indenizar. Certo, pessoal? Então, no geral, essa é a obrigação alternativa. Espero aí que vocês tenham compreendido. Se ainda restou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários ou mandar pelo nosso Instagram ou pelo nosso Facebook. Não deixe aí de comentar o vídeo, não deixe também de deixar aí o seu like, compartilhar com seus amigos e seguir os nossos canais aí. Ok, pessoal? Então, é isso. Até o nosso próximo vídeo.